uma coisa meio assim, entende? Que eu tinha que forçar a garganta. Malvado! Nós estávamos fazendo vozerio para o King Kong. O King Kong devastando Nova York, né? O diretor falou assim, olha, tem um policial ali, cobre a boca dele. Um ator foi lá, né? No meio daquele pânico todo, e falou assim, vocês viram um macaco gigante passando por aí? Fala galera, tá começando aqui mais um episódio no canal Versão Dublada. Versão Dublada, meu Deus, assim, é sério, eu tenho que respirar muito, assim, pra anunciar o nosso convidado de hoje. Eudils Carvalho, muito obrigado por você ter aceitado o convite de participar no canal, meu amigo. Obrigado você pelo convite, porque eu não consigo botar muito a cara em mídia social. Você pode ver pelo Facebook, inclusive, que você vê meu olho lá no ícone. Nem a minha cara tá lá. Muito obrigado. Versão Dublada. Quando se fala do nome AIC, quais são as primeiras lembranças que vem na sua memória? Menino, eu fui antes da AIC ainda. Olha! O DIL foi no Brasil. A coisa era o seguinte, eu comecei a fazer cinema em 67. Eu já era ator, né, em 67, 68, e um dos primeiros filmes que eu fiz foi do João Silvério Trevisan, que hoje é um romancista, inclusive. Era um filme que vocês encontram no YouTube, chama Orgia ou O Homem que Deu a Cria. Eu tô lá com minha carinha lá de adolescente lá. E os filmes na época não eram com som direto como é hoje. Tinha uma deficiência de microfone e tudo, né? Era um gravador que o cara pendurava uma correia no pescoço assim para poder entrar na filmagem. Então você tinha que dublar esses filmes. E como ator que eu era de cinema, fiz 20 anos de cinema da boca, eu passei a dublar por consequência dos filmes que eu atuava. E assim eu fui parar na Odil Fono Brasil, que era um estúdio que tinha na parte de trás da TV Tupi. E ali eu comecei a conhecer os dubladores da época. E uma coisa leva a outra. Poucos atores de cinema se autodublavam, era geralmente dublado por terceiros, e eu comecei a conhecer os dubladores. E aí aconteceu uma coisa muito engraçada, é que eu sofri uma cirurgia. E nessa cirurgia eu perdi um pulmão e eu não podia atuar, eu fiquei 1 ano e pouco de cama por conta disso. Um dia eu trabalhava numa novela, né, que era Meus Filhos, Minha Vida, no SBT, naquele tempo era a TV Silvio Santos, TV SS, né? E eu fui lá para pegar meus direitos trabalhistas, tudo costurado, né? Uma voz assim, escondida, né, que eu não podia falar por causa da cirurgia. E eu cruzei com o Zé Soares, quem dublava o Mr. Magoo, um grande diretor. E aí o Jô Soares estava indo para lá com o programa Vivo Gordo, que ele estava saindo da Globo. E eu fui tentar reivindicar um papel de cômico, né, no show dele. E o cara da produção falou, você tá mal, você não dá. Você não tem condições de atuar assim. O Zé Soares passou, viu, né? Falou assim, vem cá, se eu te botar sentado num banquinho, você consegue dublar? Eu acho que sim, né? Aí ele me levou para os estúdios de dublagem que estava abrindo lá na TVS e eu comecei a dublar como profissional de dublagem e não mais como um ator que se autodublava. Sim, E foi aí que eu comecei. Eu acho que uma das primeiras coisas que eu fiz foi o primeiro-ministro do Sheik de Agadir mexicano, uma versão mexicana da TVS. E de lá veio uma coisa que me marcou pro resto da vida, que é os Ursinhos Carinhosos. Ah, muito bom. Eu fazia o vilão dos Ursinhos Carinhosos, né? Até hoje. Coração gelado, né? Coração gelado, exatamente. Minha pedra encantada detém todo o amor e todo o carinho que vocês lançam. Chegou a hora de vocês! É muito interessante você falar sobre isso, porque a nossa história da dublagem, ela é isso, né? Ela é viva, né? Tem os melhores atores, né? Sendo eles, começaram na dublagem, começaram criança, vieram de outras mídias, vieram do rádio teatro, seja de onde for. Mas essa dublagem, essa nossa dublagem, o fato de termos os melhores trabalhando com a gente, fez com que a dublagem crescesse o nível dela, desde lá de trás até hoje, de uma maneira impressionante. Ou seja, é você começar a dublar, dividindo bancada com esses grandes talentos, assim, observando eles. Foi a sua maior escola na hora da dublagem? Olha, de uma certa forma foi sim, porque eu sou um cara meio fora da caixinha, porque eu nunca me limitei a fazer um tipo de linguagem no campo de arte, né? E as coisas iam acontecendo na minha vida. Então, do teatro eu fui parar no cinema.
e do cinema em comercial. E aí, quando eu cheguei na dublagem, eu dei de cara com um monte de gente que fazia rádio-teatro. Então tinha o Renato Master, tinha o José Luiz Pinho, tinha o Astrogildo Filho, né? O Luiz Pini, então o Neville de Almeida. Esse pessoal todo foi parar na dublagem vindo do rádio-teatro. E outros que veio da televisão, como é o caso do Lima Duarte, que fez o Manda-Chuva, né? Manda-Chuva, exatamente, é um grande sucesso dele. Os Irmãos Casarré. Então eu dividi bancada com todas essas pessoas, que realmente é uma verdadeira escola, né? E assim, ainda falando sobre seus amigos, assim, dessa época de bancada, né? Tem alguma boa história, assim? Vocês pegavam muito no pé do outro, assim, era divertido, era aquela troca, aquela energia. Como eram as lembranças da época de bancada? Ah, tem muita coisa divertida esse tempo, porque por uma questão de técnica, né, de som, era aqueles, os microfones, aqueles imensos raladores de queijo, né? Não são direcionais como hoje, e a gravação era feita em rolo de gravador, então tinha pistas limitadas de som, né? Então tinha uma pista para som de ruídos, outro para música e outro para vozes. Então os dubladores ficavam todos dentro do estúdio para gravar uma cena onde tinha 3, 4, 5, enfim, um monte de vozes. E aí aconteciam os acidentes, né? Então, por exemplo... assim? Não, ficava em volta do microfone na bancada e aí 3, 4 páginas, né, expostas na bancada. Então você fazia um ensaio, porque era gravado no celuloide, não era no tape, né? E na primeira passada o som original sumia, apagava. E aí a gente tinha que ter decorado o texto e quando era a tua vez você botava a cara no meio, próximo do microfone e falava a tua fala. Então sempre acontecia coisas engraçadas, né? Eu te lembro uma que eu não vou citar o nome, que a pessoa está aí, é viva, mas estávamos fazendo o vozerio para o King Kong. O King Kong devastando Nova York, né? Aquele prédio lá da Nova York, o Empire Building lá. E aí todo mundo desesperado, correndo, gritando, uns 10 em volta do microfone, fazendo o vozerio, né? E aí o diretor falou assim, olha, tem um policial ali, cobre a boca dele ali, suja a boca dele ali, que é uma falinha curta, né? Aí um ator foi lá, né, no meio daquele pânico todo, e falou assim, vocês viram um macaco gigante passando por aí? Corta! Esse tipo de coisa tem muito, né? Cara, vocês viram um macaco gigante, um macaco com, sei lá, 100 metros de... Tem outra, por exemplo, daquela caravana de beduínos no deserto, né? Todos morrendo de sede, aquele sol escaldante, os lábios cheios de bolhas, né? Do calor, né? Desesperado. Aí alguém, assim, com a voz meio sofrida, né? Olha, vamos parar um pouquinho para descansar, que eu não tô aguentando mais. Aí o dublador principiante fala assim a gente aproveita para dar água pros camelos. Meu Deus, genial, genial, genial. Tem um outro também, que eu não vou citar o nome, mas é muito conhecido pelo que eu vou falar. Ele tinha um problema com alcoolismo e era um excelente cantor de música erudita, de óperas, árias, tudo. Tanto que nas horas entrecalado com a dublagem, ele cantava em casamento. Caramba. E aí ele aproveitava os coquetéis de casamento e ia dublar, né? Aí avisaram, ele falou, olha, vou te dar um papel de um general que vai repassar a tropa. E ele falou assim, não beba, para você não estragar a dicção, não beba. E ele, quando chegou para lá, na frente da tropa, todo aquele vozerio, né, dos soldados, e ele chegou com uma voz meio pastosa, assim, né? O cara falou, corta, eu te falei para você não beber, olha a tua dicção, melhora isso aí. Escuta, não sei o que e tal. Né? Aí, lá pela quarta vez que fez o Anel, né, o diretor chamou um dublador e falou assim, coloca uma frase assim, tá bebendo de novo, hein, general? E foi pro ar. Genial. Hulk, não! Não faça isso! Madura módulo para a lava! E a Alamo era ainda no endereço antigo, que era ali na General Jardim. Era tempo chamava Braço Continental. E eles importavam filmes, né, que seria da Sessão Coruja, aqueles filmes em branco e preto, aqueles filmes no ar, né? E aí era dublado lá. Então, a Braço Continental que importava esses filmes, o Michael Stoll, né, ele montou num prédio, né, no quarto andar,
onde tinha os escritórios e tudo mais, e no 6º andar os estúdios. Lá eu conheci os grandes dubladores da década de 70 e também vi muita série dos anos 70 que foram dublados lá. Valdir de Oliveira, o Raimundo Duprá, Luiz Pini, que eu já mencionei, né? O Neville da Almeida. Eu conheci o Antônio Moreno, todo mundo chama a Voz de Deus, né? Porque tem aquele vozeirão, né? Eu conheci lá, inclusive. Caramba. Nelson Machado. Eu saí da Odil, passei para a Alan, fui funcionário deles muitos anos. Depois eu passei para a AIC, que você mencionou, que virou BKS. Eu dublei lá, e lá eu conheci outro monte de atores maravilhosos, né? E foi assim a minha escola. Na realidade, eu não tive um estudo acadêmico sobre essas coisas, né? Eu fui aprendendo com todo mundo. E lá atrás também, década de 80, 90 principalmente, acho que talvez em 2000, ou final da década de 90, que foram quando começaram os cursos de dublagem, né? Os famosos, exato, com o Newton da Mata e tudo mais. Então não tinha, a escola era observar, aprender, ouvir, fazer junto, né? Era não tinha tantos estúdios assim. Sim. E também não tinha tantos filmes para ser dublado assim, porque não tinha os canais a cabo, os streams, essas coisas. Tinha uns 4 ou 5 canais só que era aberto, né? Então era pouco trabalho, não cabia todo mundo. Virou um pirata interessante. O mundo só está esperando pela nossa resposta. Não, e é curioso, você citou o Alamo, por exemplo. O Alamo está marcado na história de uma maneira impressionante, assim, também. E eu acredito também que os seus grandes trabalhos também com os animes, que é o que o pessoal adora também, veio dessa época também, né? Você lembra da época dos animes, de dublar os desenhos animados, assim? Era uma época gostosa, uma época boa, assim? Eu preciso fazer um preâmbulo da Alamo, que é o seguinte: o Michael Stoll, ele veio para o Brasil para trabalhar num estúdio de cinema do Brasil, que era Veracruz. Hoje é um museu do cinema, né? E ele cuidava do áudio. Então, quando o cinema foi à falência e houve um renascimento desse cinema na década de 80, né, 70, 80, o Michael passou a importar esses filmes, como eu disse, né, dos Estados Unidos, e ele viu que tinha mercado para isso, que ele era um grande negociador, ele abriu a Alamo. E aí os filmes que eram legendados passou a ser dublado. Mas ele foi começando a encontrar problemas. Por exemplo, os americanos vendiam os filmes, mas não vendiam a trilha sonora, a música, essas coisas que era muito cara. Então você vê filmes, por exemplo, do Gordo Magro, umas coisas assim lá dos anos 50, 60, que o fundo musical é sempre o mesmo, porque era feito aqui. E aí, quando o Michael conseguiu ampliar a Alamo, veio os animes, né, que você se refere. E começou com Cavaleiros do Zodíaco. Eu fiz alguma coisa no Cavaleiro do Zodíaco com direção do Baroli, Gilberto Baroli. Eu conheci como ator de teatro, inclusive. E aí, esses primeiros Cavaleiros do Zodíaco foi feito na Gota Mágica. Eu fiz alguma coisa lá e depois eles migraram, porque a Gota Mágica acabou indo à falência, passou para outros estúdios. O Michael, como bom negociador, viu que aquilo dava um bom mercado, ele passou a fazer esses animes e esses filmes de super-heróis japoneses. O Tokusatsu. Desde os primeiros filmes, né? Com isso veio as memorabilias desses filmes, né? Que são os bonecos, as máscaras, os brinquedos, né? Então, na Alamo, nesse tempo, eu não estava só cuidando de dublagem, por uma questão pessoal. Eu tinha problema de saúde da minha esposa, né? Então eu me virava nos 30, porque se ganhava pouco. A dublagem nunca pagou assim um bom dinheiro, né? Quem ganha dinheiro realmente na dublagem são poucos. E a minha voz realmente não é uma voz que se aproveita em qualquer personagem. Eu tenho autocrítica para isso. Não é aquela voz assim do Alfonso Amajones, por exemplo, entende? Alfonso Amajones, um querido também que já veio aqui no canal, tem vídeo dele. Quem quiser assistir, assim que acabar esse vídeo, clica no link que vai estar na descrição, o vídeo com o Alfonso Amajones também. O Amajones, ele pegou a dublagem de cara, assim, é um grande dublador, né? E um material vocal maravilhoso que ele tem, né? Então, aqueles filmes Lion Man, Ultraman, aquelas coisas japonesas, você pegava o vilão, né? Cybercops também, que é o... Cybercops, eu fiz um papel lá. Lá tinha muito desenho para a TV Cultura. Lá na BKS, eu fiz aquela série de contos, né? Infantis. Então eu fiz o
o João Pé de Feijão, umas coisas assim, né? Aliás, no João Pé de Feijão eles me aproveitaram a voz para fazer o Gigante. Era um vozeirão imenso lá. Falando agora um pouquinho sobre o Coração Gelado. Eu tinha sofrido uma cirurgia, a minha voz estava meio sumida, né? Era aquela coisa meio assim, por falta de potência que eu não podia fazer. Então eu achei uma voz pro Coração Gelado, que era uma coisa meio assim, entende? Que eu tinha que forçar a garganta. Malvado! Acabou sendo um dos papéis que me marcou, né? E marcou gerações inteiras, né? Porque... Tem muita gente hoje que é marmanjo aí, que lembra disso aí. Tem a galera que deve estar pirando agora nos comentários, falando lá, deixando nos comentários. Inclusive, você que está assistindo esse vídeo aqui agora, não deixe de se inscrever no canal. É muito importante a sua inscrição. Se inscreva no canal, deixe nos comentários o que você está achando do vídeo, deixe um like, que vai ser muito, 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 muito legal. O que é isso? Isso é incrível, cara, é gigantesco! Eu fico muito feliz, assim, por tudo, assim. Eu sei que são inúmeros trabalhos, não dá pra falar de todos. Eu sei que você tem uma participação muito... Eu nem lembro tudo que eu fiz, né? Por exemplo, se eu te perguntar sobre um trabalho, sobre o Chaves especificamente, né? Sobre um trabalho, sobre o personagem do Chaves, você lembraria da época de gravar? O Chaves tinha 2 empresas de dublagem lá na TVS naquela época, né? Que era a Maga do Gastaldi, né? Que fazia o Chaves, e um outro que era do Felipe Dinardo. Quando eu fui fazer o Chaves, eu pegava os papéis menores, porque os grandes papéis que tem no Chaves, né, já estava distribuído quando eu cheguei lá. Então eu comecei a fazer aquele carteiro. Que era uma voz meio assim, né? Ele entregava as cartas meio tiozinho e tal. Depois, com o tempo, trocaram o boneco, não sou eu mais que fiz. Passou um tempo, a Globo comprou os direitos disso, e aí o Gastaldi já não estava entre nós, já tinha virado luz, né? Chamaram o Tatá para fazer a voz do Chaves, e a Globo me contratou novamente para poder fazer essas pontas de novos capítulos que não tinham sido ainda dublados. Então eu fiz algumas pontinhas novamente no Chaves pela Globo e recebi tudo direitinho, né? Tá bem, é o bastante. Eu sei que vocês tocam alto demais. Parem, podem parar. Acho que vocês são barulhentos demais. O próximo conjunto, por favor. Falando sobre épocas e tudo mais, dentro da dublagem, no modo geral, hoje você já é um grande mestre, né? Hoje são grandes. Imagina, tem gente muito boa nesse meio para falar isso de mim. Mas é sério, assim, é uma referência para os novos dubladores, né, que viram bancadas, assim. Mas de todos os dubladores que você já trabalhou, assim, tem algum que você sente mais saudade, assim, de estar junto? Eu tenho saudade de muita gente, que hoje eu coloco como estrelas no céu, né? Mas teve uma, por exemplo, quando eu comecei na dublagem lá no tempo da Braço Continental, Álamo, era o Astrogildo Filho. O Astrogildo Filho, ele era produtor de elenco da TV Tupi. E eu conheci lá, eu trabalhei na Tupi algumas coisinhas lá, e ele trabalhava num programa que era o Falcão Negro. O Falcão Negro era o José Parisi, o pai do Parisinho, né? Sim, que depois foi diretor de dublagem e tal. E como o programa era ao vivo, o Zé Parisi era encorpado, era um cara de 1,90 m, tudo. Ele dava pancada para valer. Ele chegou no caso de quebrar braço de negro. Caramba! E eu assistia muito aquilo, né? E quando eu conheci o Astrogildo Filho, dublando na Álamo, eu fiquei assim, de boca aberta. Eu era fã dele. O Valdir de Oliveira me escalou com ele e chegou na hora de eu falar minha fala na bancada, como eu te falei, era todo mundo junto, eu não conseguia falar, eu ficava gaguejando. E o Valdir falou, pô, mas o que é com você, pô? Você já estava dublando legal, por que você não dubla? O Astrogildo, né, que a gente chama de Astro, né? Assim, eu sei o que ele tem, Valdir. Me dá 10 minutos aí que eu volto aqui e já ele vai dublar. Me catou pela mão, isso era no 6º andar de um prédio. A gente foi até o térreo, tinha todo o estúdio tem um boteco do lado. Entramos no boteco e pediu 2 rabos de galo, que era o que os dubladores faziam na época, né? Ele virou pra mim e falou, bebe isso aí. Eu falei, não, desculpa, a gente tá dublando. Eu falei, bebe, rapaz, ninguém sabe, eu também não vou contar nada pra ninguém e tal. Aí lá no meio do papo, eu falei assim, olha, eu sei por que você tá assim. Para com essa história, eu sou um cara que tô ganhando a vida como você. A gente tá trabalhando, então para com isso, que eu vi que você tá babando, porque não sei o quê. Ele me jogou um balde de realidade na cara, assim. Aí eu comecei a entender, eu comecei a seguir as lições do Astrogildo Filho. Porque além de um grande ator como ele era, ele produzia elencos da TV Tupi, né? Sim.
Então, ele tinha o hábito de trabalhar com atores, né? E de lá eu ganhei muita amizade dele e do Valdir de Oliveira. O Valdir de Oliveira, para quem não sabe, era aquele que dublava o personagem do patrão do Jetson. E ele era um dos grandes diretores da época. Foram os que realmente me incentivaram muito a trabalhar com isso. Você, mesmo fazendo cursinho de dublagem, você não sabe tudo. Você pegar um ator sofisticado, por exemplo, um Jack Nicholson, por exemplo, para você dar as nuances de interpretação dele dublando, não é fácil. É com o tempo que a gente vai percebendo e adquirindo o molejo para fazer essas coisas, né? Atena, ande, sem mencionar que fortalecerei o meu cosmo com o seu e dos outros deuses. Eu fico muito feliz, assim, de verdade. Muito obrigado por tudo. Obrigado por todos os seus trabalhos maravilhosos que você sempre fez, faz e ainda fará. Aqui no Versão Dublada, a gente fica muito contente com essas histórias. Obrigado por você ter parado o seu tempo. Obrigado por você ter se disponibilizado para falar tanta coisa maravilhosa aqui. Eu sei que tem muita coisa ainda para falar ainda, muito. Inclusive eu reforço aqui, gostaria muito de fazer uma segunda parte contigo, fazer um encontro de dubladores aí, o pessoal de São Paulo, também fazer uma reunião de vocês para falar um pouquinho mais sobre a dublagem, assim que eu for em São Paulo novamente, né? Agora que a pandemia tá chegando na fase final, né? Graças a Deus, a gente pode... Graças a Deus. Podemos marcar de verdade isso. Então eu gostaria muito de te ver novamente no canal. Muito obrigado por você ter aceitado o convite. Muito obrigado pelo seu tempo. Muito obrigado por todos os trabalhos que você sempre fez, faz e ainda fará. Muito obrigado pelo convite que você me fez. E tomara que tenha essa oportunidade. Porque com essa pandemia a gente não se vê muito mais no meio de dublagem. Então será muito divertido, com certeza. Eu fico aguardando a oportunidade para isso. Obrigado você pelo convite. E ó, você que está assistindo esse vídeo, gostou? Se inscreva no canal. Deixa nos comentários aí uma mensagem carinhosa pro Eudes, deixa um like também no vídeo, segue todas as redes sociais e vamos juntos sempre. Meu amigo, muito obrigado, um excelente dia para você. E você que está assistindo esse vídeo, Versão Dublada, fui!